Olá a todos. Hoje vamos falar sobre o que é a radiestesia e a sua aplicação. No meu caso, comecei o contacto com a radiestesia por volta de 1998, num grupo ligado a uma corrente francesa iniciada pelo professor Étienne Guillet, um investigador de biologia química, fisiológica e matemática, tendo exercido funções como investigador na Sorbonne e no Instituto Curie. A obra do professor Étienne é vasta, existem vários livros a explicar em detalhe toda a sua obra e pesquisa. Este é um dos exemplos deste livro. Eu vou tentar aqui fazer uma síntese da síntese, que não é nada fácil, mas vamos tentar. O professor Étienne descobriu a nível celular que tudo se deve a uma troca de energia e de memória celular, a influência dos metais e os planetas, que tudo estava interligado. No seu estudo sobre ADN, ele particularmente incidiu sobre o que os cientistas chamam de lixo do ADN, que é a matéria que sobrou depois de sequenciar o genoma humano. Ele descobriu que era nessa parte do nosso ADN que está gravado uma coisa que nós chamamos o livro da vida, ou seja, é onde está gravado todo o nosso percurso que já fizemos nas nossas vidas passadas. E é aí depois que podemos aceder e fazer retroativamente, podermos ir buscar e ver e corrigir retroativamente todas as faltas e todos os erros que cometemos nesta vida. Ele chamou esse conhecimento a linguagem da vida. Como aceder a esta informação? Ele desenvolveu uma linguagem própria para aceder e descodificar esta informação. Ele passou essa informação dizendo que, palavras do professor Étienne, isto é o que eu vejo, peso e meço. Vejam se com a informação que vos passei também o é para vocês. Se sim, ótimo. Vou iniciar uma viagem de autoconhecimento e da erradicação da doença e a causa da mesma. Se este ensinamento não vos disser nada, também não tem problema, pois o vosso propósito nesta terra é outro. A sabedoria nasce de uma certa qualidade do conhecimento que, uma vez adquirida, nos leva irresistivelmente a reexaminar a natureza desse conhecimento, que nos conduziu, entretanto, a uma certa forma de sabedoria. Palavras também do professor Étienne. Agora, o que é a frequência vibratória? No universo tudo vibra, tudo tem uma frequência, chamada comprimento de onda e é medida em Hertz, em memória do físico alemão Heinrich Rudolf Hertz. Ora, como tudo vibra, pode ser medido. Antes de continuar, deixem-me dizer-lhes que aquilo que comecei a estudar e depois a investigar na realidade e se chama a ciência dos 17 sentidos. Isto é outra abordagem do professor Étienne. Pois além dos 5 sentidos que temos, que são o olfato, o tato, a audição, a visão e paladar, temos ainda mais 12 sentidos que estão lá, mas que não temos acesso. Sem uma linguagem própria, sem o conhecimento dessa linguagem, não é possível aceder nem ativar esses sentidos. Um desses 12 sentidos é a radiestesia, que é a detecção e leitura de frequências vibratórias. Os radiestesistas não necessitam de máquinas para ver as vibrações. Os cientistas hoje só confirmam o que era conhecido há milhares de anos. O pêndulo mais antigo foi descoberto no Antigo Egito, num túmulo datado de há cerca de 3.000 anos. E como sabem, e quem não sabe, os radiestesistas utilizam um pêndulo. É com esse sentido que entramos em ressonância com tudo o que nos rodeia e podemos medir e quantificar, pois acreditar em algo que não podemos demonstrar é um ato de fé. E a fé não é uma ciência.
É, como a própria definição da palavra fé é, acreditar em algo que não pode ser verificado nem demonstrado. Ou seja, acredita-se ou não. Mas vamos deixar essa discussão desse tópico para outra altura. Vamos agora a um exemplo prático. A frequência da alegria é de 432 Hz. Esse valor foi obtido através de testes científicos que comprovam aquilo que estamos aqui a falar. A frequência da tristeza é de 75 Hz. Vejam a diferença da vibração. Como chegamos a estes resultados ou a estes estados vibracionais? Essencialmente através do nosso processo mental. O nosso pensamento e as nossas emoções é que nos levam aí. Exemplo. Tenho um bom emprego, não tenho problemas financeiros, o meu cérebro processa essa informação, que não decido ter medo do futuro, a insegurança não existe, o meu ego sente-se bem, pois o conforto material está assegurado. Então estou a vibrar numa frequência, por exemplo, de alegria, 432 Hz. O meu mundo material está equilibrado. Agora, não tenho emprego. Não sei como vou pagar as contas no final do mês. Etc, etc, etc. Estou, por exemplo, a vibrar numa frequência do medo, que é uma frequência 100 Hz. O meu mundo material está desequilibrado. O que é que isto é importante? É importante porque nós somos emissores e receptores vibracionais. Logo, se eu vibro no medo, então projeto o medo e tenho o meu receptor sintonizado no medo. O mesmo é verdade para a alegria. Por isso, para mudarmos a nossa vida, temos de mudar de frequência vibratória. Simples. Como mudamos a frequência vibratória? Que é agora a pergunta, não é? Ou seja, temos que pedir ajuda a um terapeuta. É praticamente impossível sair de uma frequência vibratória baixa sem ajuda especializada. O terapeuta saberá colocá-lo novamente no seu caminho e retirando-lhe a armadilha da autossabotagem, pois se não fizermos nada, nada acontece, certo? Todo o nosso processo é de natureza mental. Já dizia o Hermes Trismegisto, fundador da corrente hermética, que depois podemos também falar sobre isso mais tarde, o que é o hermetismo, que na sua primeira lei do livro que é o Kybalion, depois podemos falar também, que isto há muita coisa para falar mais tarde, pelo qual se rege todo o mundo manifestado e encarnado, que diz: tudo é mente, o universo é mental, ou seja, tudo são filmes da nossa mente, são projeções de coisas que não existem, mas que para a nossa mente passam a existir. E nós acreditamos que esse filme inventado por nós é real. O corpo é apenas um fato sensorial para experienciar a vida. Nós somos espírito. Depois de abandonar o fato, o espírito retorna ao seu lar para encetar uma nova viagem de enriquecimento. E para isso que estamos nesta terra, para experienciar e corrigir erros que cometemos noutras vidas. Este planeta é o melhor para corrigir esses erros. Já o Cristo dizia para não nos preocuparmos com a matéria, pois não é aí não é essa matéria que a conseguimos levar connosco quando saímos daqui. Mais importante é enriquecer o espírito. É o espírito que nós levamos da Terra. O mundo material é uma ilusão. Os nossos sensores, que são exclusivamente materiais, como o olfato, o tato, a audição e a visão e o paladar, foram programados para responder a estes estímulos. Ou seja, são programados para termos essas sensações, para assegurar a integridade do nosso fato biológico e que o mantenhamos a funcionar dentro dos parâmetros definidos pelo nosso Criador.
O nosso fato biológico tem data de validade. Temos o tempo para experienciar a vida. O que vai fazer com a vida é da sua inteira responsabilidade. Esta é a minha opinião e constatação da minha jornada. Obrigado e até breve.